Olá! Hoje eu quero falar com você sobre 3 comportamentos que nós devemos cuidar, não só nessa quarentena, mas para toda a nossa vida. Mas vou frisar principalmente nessa época de quarentena, que a gente já está com as emoções mais afloradas, digamos assim, a gente está privado de várias coisas que nós gostamos de fazer, a gente está privado da nossa rotina. Agora, mais do que nunca, é o momento da gente perceber esses comportamentos e também estar atento para o que a gente pode estar fazendo em relação a isso. A primeira coisa que eu quero dizer que nessa quarentena e sempre a gente deve fazer é algo que talvez você diga, Lu, mas isso é humano. E é, certo? Que é não julgar. Nesse momento que nós estamos vivendo em especial, o que mais a gente vê, tanto nas redes sociais e até mesmo na rua, são as pessoas julgando umas outras. Ah, porque aquela usa máscara, essa não usa, aquela lá não está cumprindo o que deve ser feito, enfim. A gente fica julgando os outros o tempo inteiro. E eu sempre falo nas minhas sessões que a gente deve cuidar para não se envolver no ser com C. Críticas, explicações e reclamações. Só que as críticas, de certa forma, ela já é por si só um julgamento. A crítica, por si só, já está dando um juízo de isso é bom ou isso é ruim. E acaba sendo, sim, um julgamento. E como que a gente faz para tentar não julgar tanto, né? Principalmente, sinceramente, eu acho que nessa época de quarentena piorou o nosso julgamento. Por quê? Porque cada vez nós estamos mais no nosso ego. Cada vez nós estamos também pensando, a gente pensou muito na coletividade, acredito que sim, mas também muito na nossa sobrevivência, na sobrevivência da nossa família, na saúde da nossa família, na prevenção da nossa família. Então, de certa forma, o que favoreceu a coletividade também favoreceu mais a nosso comportamento egóico. E aí entra muito o julgamento, entra muito a crítica. Aqui eu poderia falar muito sobre vários tipos de crítica. E eu não estou tomando partido, digamos assim, mas a gente vê crítica de estar na fila do supermercado e estar sem máscara, de estar fazendo críticas à política, à questão econômica, enfim. Gente, eu quero dizer que cada crítica que eu faço, mesmo sabendo assim, a economia vai ter uma crise mundial. Eu sei, já está tendo uma crise mundial. Só que quando eu fico olhando para isto, quando eu começo a julgar isto, eu estou colocando toda a minha atenção na crítica. E onde eu coloco a minha atenção, cresce. Onde eu tiro, desaparece. Então, o primeiro comportamento que eu gostaria que você observasse em você é não julgar. E quando eu falo não julgar, é qualquer tipo de comportamento, é qualquer tipo de comparação, né? Nesse sentido assim, ela tá de máscara, eu não uso máscara, ela tá errada ou ela tá certa e eu o contrário, certo? Quando a gente começa a tentar julgar o outro, o mundo, a situação, eu dou esse juízo de valor e isso já faz com que prejudique enormemente tudo que eu estou pensando, certo? Então, a primeira dica é tente não julgar, tente ver que esse é um pensamento de crítica, interrompa-o já na hora, certo? E visualize o que você quer. O segundo passo que eu posso dizer que a gente tem que ter nessa quarentena e sempre, não se comparar. Isso também é extremamente humano, isso também tem muito a ver com o nosso ego, né? E nós crescemos numa sociedade que desde o início a gente está sendo comparado. Às vezes a gente foi comparado lá com o nosso irmão, pelos próprios pais, sem eles terem consciência disso. Aí nós entramos na escola, fomos comparados com mais todos os outros da nossa turma. A professora acabava comparando todos os alunos. Enfim, nós vivemos esse mundo sempre de comparação. E eu espero que nesta quarentena, algo que a gente aprenda é isto. Eu não vou me comparar com a pessoa que escolheu passar a quarentena só descansando e olhando série, porque isso é uma insanidade. Qualquer tipo de comparação é uma insanidade. Então, eu escolhi
durante a minha quarentena, por exemplo, estudar, estar mais atenta às minhas emoções, buscar mais autoconhecimento. Agora, eu posso comparar o que eu estou sentindo com alguém que escolheu passar a quarentena de outra maneira? Não, não posso. Porque nesse momento é muito comum que a gente compare, até pelos grupos de WhatsApp, pelas pessoas que estão à nossa volta, a gente pergunte como é que tá aí? E a gente, às vezes, inconscientemente, assim como eu citei esses exemplos anteriores, a gente compara a nossa vida com a vida dessas pessoas. E não tem comparação. E eu não estou falando também isso só agora, nessa época de quarentena. Isso é uma característica muito inata do ser humano de estar se comparando, porque a gente, desde que nasce, esse mundo da comparação começa a existir. Portanto, tanto na quarentena, depois dela, pense se você está tendo pensamentos de comparação, de você com o outro. Quantas vezes a gente diz assim, aquela pessoa conseguiu atingir tal coisa, e aí a gente já pensa automaticamente na nossa vida. Se eu tivesse tido a oportunidade dela, ou ela tem muita sorte, enfim. A gente está tendo esses pensamentos de comparação o tempo inteiro. Então, perceba que é esse pensamento de comparação e interrompa. Visualize o que você quer para você, ao invés de comparar a sua vida com de outra pessoa. Isso baixa a nossa frequência energética de uma maneira que a gente vai lá para os níveis de culpa, normalmente, de apatia, que é um desânimo, e também de vergonha, porque eu não me sinto bom o bastante. Por quê? Porque eu estou comparando a mim com uma pessoa que tem uma realidade completamente diferente, crenças completamente diferentes, possibilidades completamente diferentes. O que eu faço com o meu nível energético? Eu baixo para 20, 30 de biofótons de luz. E quando eu emano isto, quando eu sinto isso e emano essa frequência, o que o universo me responde? Com mais coisas abaixo do que eu realmente mereço. Então, nesse momento e toda a sua vida, pare de se comparar. Perceba esse pensamento e interrompa-o. E a terceira e última dica que eu quero dizer, que serve tanto para a quarentena quanto para a nossa vida, né? Seja gentil com você mesmo. Sei que parece estranho isso, né? Mas como nós temos aqui dentro um autocrítico, como eu falei lá no início, né? É importante que a gente perceba que a gente já é o ser humano já é crítico por natureza, já está julgando o tempo todo. Mas a nós mesmos, nós temos um monstrinho aqui dentro que é o nosso autocrítico. E fica o tempo inteiro dizendo, tu deveria ter feito isso, tu fez aquilo assim, tu fez aquilo assado. Tantas coisas que esse nosso autocrítico, esse monstrinho, como eu chamo, fica falando, certo? E a gente acaba não sendo gentil conosco mesmo. E aí o que acontece? Dói aqui, dói a cabeça, dói uma série de emoções e reações no nosso corpo, fazem com que a gente tenha literalmente dor física. Por quê? Porque nós não somos gentis conosco. A gente até perdoa, deixa passar algo com as pessoas que a gente ama. Mas normalmente conosco, que deveria ser a pessoa que a gente mais deveria amar, nós somos severos, nós somos rígidos. Então, permita-se ser gentil com você mesmo. Quando você perceber que é uma autocrítica, mande esse monstrinho embora. Mande esse monstrinho para bem longe de você. E é mais fácil que se você colocar um nome para esse monstrinho, porque quando você faz isso, você está tirando essa sensação que você está dentro de você, você está falando como se fosse uma terceira pessoa. Então, quando você diz, por exemplo, chame o monstrinho de você como quiser, né? Mas Shrek, tá? E você diz, Shrek, vaza daqui. Vai embora, não te quero aqui agora. Obrigada pela sua crítica, obrigada, mas não é importante agora para mim. Você fala com esse monstrinho, você automaticamente está tirando ele da sua sensação, do que você está sentindo. Tente fazer isso. Fale com seu monstrinho, comece a ser mais gentil com você mesmo, porque você merece tudo que é bom, tudo que é de maravilhoso. Só que dificilmente você vai ter isso se você não for gentil com você. Primeiro, porque você nem se permite. Essas 3 dicas aqui eu tô passando, não só para quarentena, repito, mas para nossa vida, certo?
Pare de julgar, pare de se envolver nas críticas, pare de se comparar, porque isso é insano, e seja mais gentil com você mesmo. Quantas vezes a gente está super aberto, receptivo para ouvir uma pessoa, para dar um consolo, e para nós mesmos não. Então, eu espero que isso faça sentido para você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas para fazer sentido para mais pessoas também, para mais pessoas conseguirem ouvir o seu coração. Se inscreve no canal, se inscreve tanto no Instagram quanto no YouTube, no Telegram, na minha lista de WhatsApp. Tem todos os meus contatos aí, você será muito, muito bem-vindo. Um grande beijo no seu coração, gratidão e até a próxima.